Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos no coração! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e estou de volta para comandar o podcast Bancada Azulina número 123 para falar sobre a derrota para o Mirassol. Será que foi mérito de Camilo ou foi erro de Everton? E falar também, né, do jogo super decisivo contra o Altos, que acontece agora, sábado, às 18 horas, aqui no Batistão. Jogo da permanência, jogo que vale muito, vale a honra, vale um calendário, vale não ser mais achincalhado, enfim, vale demais. E para falar sobre tudo isso e muito mais, que eu esqueci a pauta, mas vou lembrar daqui a pouco, eu estou com uma bancada lotada aqui, né, em grande companhia. Começando pelo meu amigo Adam Ilustra. Salve, Adam. Como é que você tá, meu velho? Como foi sua semana? Só porque Adam tá à esquerda, Mike, você quer começar por ele, né? A gente sempre começa à esquerda. Entendi. Salve, rapaziada. Salve, Mike. Salve, Fernando. Esse daqui eu não conhecia pessoalmente, mas ele já me conhecia, segundo ele, né? Lucas Matheus. E aqui agora também do meu lado o Gabriel Wacker, né? Que esse aí eu já conhecia já da semana passada. Então, resumindo aqui, né? O time hoje são 4 apaixonados e conhecedores com mais um só apaixonado. Pelo Confiança. Não seja tão duro com você mesmo. Pois é, como diz o meme lá do Felipe Neto, quem é meu campeão? Quem é meu campeão? E também junto aqui com a gente, compondo a nossa bancada, o grande Gabriel Wacker, meu quase xará. Salve, Gabriel, como está a sua semana, meu camarada? Podia ser melhor, né? Se não fosse Everton. Podia ser muito melhor se não fosse ele. Mas tá bem, hoje eu vim de aparato completo, né? Literalmente. Literalmente, mas enfim. É um prazer estar aqui de novo, gente, e vamos conversar sobre... Eu quero falar mais do jogo da permanência do que exatamente do jogo do Mirassol, porque, de fato, assim, eu acho que o jogo de segunda era um jogo que ninguém contava exatamente, se possível, legal, ia ser bacana, uma vitória, pá. Mas ninguém contava, né? Era o melhor time, Epa, é o melhor time, Não, era o melhor time da Série C, líder, melhor ataque, melhor defesa, o que mais faz gol, o que mais chuta... O que mais rouba a bola, era muito difícil. Agora também não precisava ser como foi, né? Mas a gente vai falar. E era o mascote um leão, a gente tem que acabar com esse animal na fauna brasileira que não existe, né? Abaixo o leão. Abaixo o leão. Porque a gente perdeu pro Vitória, perdeu pro Remo e agora perdeu pro Mirassol. Chega de leão na nossa vida, pelo amor de Deus. E seguindo aqui com a nossa bancada, uma reestreia nesse retorno. Nosso amigo que hoje comanda o Proletário News, o homem que destituiu, deu um golpe de estado em Vitor Cardeal, comanda o Proletário News. Lucas Matheus, salve Lucas, como é que você tá, meu camarada? Fala Mike, fala nossos parceiros aqui de bancada, Adam, Gabriel, DG, todo mundo que tá nos ouvindo agora também, né? Um abraço para todo mundo. E assim, já faz um tempo que eu queria voltar a participar do bancada, e aí agora com essa volta, esse retorno, todo mundo aqui presencial é muito mais bacana do que a gente fazer, né, de forma virtual como a gente fazia antes. E, pô, é um prazer, cara. É um prazer a gente falar do Confiança. Vamos falar sobre, né, como o Wacker falou, né, sobre o jogo do Mirassol, que foi... A gente meio que já esperava, né, um resultado meio adverso, até por conta da situação do Mirassol, que está voando no campeonato. Mas a gente também agora vai ter essas 3 últimas partidas que a gente torce que o Confiança conquiste, pelo menos desses 3 jogos, 2 vitórias pra gente relaxar um pouco e se livrar dessa zona de degola, né? Amém. E fechando a nossa bancada aqui, nosso amigo Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Salve, DG, como é que você tá, meu velho? Como é que tá a sua semana? De boa. Melhor do que na semana passada em relação à saúde, né? Tava essa gripe que também pegou um monte de gente, me pegou, né? E aí tô melhorando, graças a Deus. Agora eu tava pensando no negócio, Mike. O Proletário News sob o comando de Lucas é um efeito cascata de tudo que aconteceu no Confiança. Porque quando o Confiança se deu mal, Iago renunciou, que saiu a equipe de comunicação, e aí Vitor foi pra equipe de comunicação e o Proletário News ficou com o Lucas. Ou seja,
você só tá nesse posto hoje por conta da desgraça que a gente tá. Faz todo sentido. Entrega esse proletarianismo, Lucas. Pelo amor de Deus. Volta, Vitor Cardial. Eu quero voltar pra Série B. Rapaz, que saudade da Série B, mas o sonho da Série B parece que acabou com essa derrota pro Mirassol. Jogo muito difícil realmente. Agora só o improvável misturado com o milagre pra a gente conseguir alguma coisa de classificação. É 0,0, quase nada por É cento. porque assim, a gente tem que ganhar os 3 e torcer pra 4 não pontuarem, assim. Tipo, é uma coisa maluca. Exata, é uma coisa doida. Mas, Já aconteceu. eu ia falar isso. Já rolou, Duas né? vezes. 2 vezes. Por favor, não me deem esperança. Não, mas é história. História, de fato, já aconteceu. É difícil, mas tá lá, né? Pois é, falar em saudade da Série B, eu tava assistindo a goleada não, o atropelo que o Sampaio deu no Sport Ave Maria. semana passada, vendo o Vila jogar. Disse, Vila, volta desgramada. assim, a saudade tá na Série B ainda ver, é como se você visse um ex numa balada com outra pessoa, melhor do que você. Não, e o pior foi Álvaro. Fez um golaço contra o Brusque também. Ele puxou pra dentro com a esquerda, botou no ângulo, ele nunca fez isso com confiança. Não, mas aí vamos lá. Foi contra o Itabaiana, se não me engano. Ele Contra Itabaiana. Não. Eu queria na Série B. Não valia mais nada. Realmente. Valia a nossa classificação ali. ali. Não. Quem classificou a gente foi o Sergipe. É, exatamente. Então, a gente tinha que ganhar do Itabaiana Não, e o não. Lagarto tinha que Se a perder. gente perdesse aquele jogo, a gente tava classificado, porque o Sergipe ganhou. Exatamente. Ai, Exatamente. mesmo, né, velho? Aquele jogo não valia nada. Tá vendo? A gente foi de otário. Se valesse alguma coisa, Eu tô falando, a minha paixão fica me enganando, entendeu? A razão sempre O fala homem mais que baixo acredita comigo. sempre, né? Acredita pra caramba. bom, alguém No tem que último- acreditar nessa No bancada, último né? jogo, ele foi o único, né? O único que acreditou Pois até o é. final. Mas Tá foi de eu, parabéns, realmente né? foi o único. Foi. Eu só desacreditei depois que tomou o terceiro gol. Assim, deu uma leve. não, assim, se você acreditou depois do terceiro gol, meu Não, amigo. eu não Aí é- acreditei. é Eu demais, né? cheguei Pelo amor de a Deus. reaflorar a... Assim, eu sabia, caraca, se fizer até tanto tempo, vai, tá ligado? Que aí vai pro abafo nos últimos minutos. Pô, contra o Paraná, a gente lembra na estreia da segunda Sim. divisão, perdendo 2-0. Eu me injuriei naquele jogo, tá ligado? Foi dos poucos jogos que eu larguei. Nem o do Vitória desse ano aí, eu larguei a televisão. Eu tava assistindo no YouTube. Mas o contra o Paraná, eu olhei assim, rapaz, eu vou dormir. Fui dormir que eu trabalhava cedo no outro dia. Quando foi no outro dia que eu olhei, eu tinha 2-2, mentira. Você Foi devia, o único jogo, aliás, não sei se foi o único não, mas... você devia ter ido dormir na segunda-feira. foi, agora vai ser. de novo a minha paixão querendo falar mais alto do que a razão, né? Mas se não foi, tá de boa, tá? Mas diga aí, você acreditou mesmo quando o Danilo Pires entrou? Rapaz, eu Jesus. botei a mão no peito. Jesus. Botei a mão no peito, meu Deus do céu. De novo, não. E, assim, claro que o gol, quando a gente tomou o terceiro, foi na hora que ele entrou. Ele participou, mas houve um passe de alguém que eu não lembro quem foi antes. Pedro Oliveira. Isso. Que não entrou mal. Líder de assistências na Série C. Né? Diga-se de Tá passagem. vendo aí? Aí vamos lá. Só que eu não lembro. Eu lembro que depois chegaram a falar e eu realmente anotei depois. Mas só que no momento eu lembro de Danilo Pires. Que poxa, velho. Justo esse cara, meu Deus do céu. Mas enfim, águas passadas, né? A gente vai deixar aí passar. Vamos agora para o próximo jogo, né? Que é o do Altos. Isso. Altos. E vamos descer a peia, se Deus quiser, meu Deus do céu. Vamos lá, torcida. Vamos apoiar aí. A gente precisa mais do que nunca, viu? Vamos aparecer em grande número. Esse ano ainda não teve um grande público. A gente tá devendo isso ao time, viu? O time já tá começando a merecer. Eu acho que é o jogo do grande público, tem que ser esse. Com Exatamente. certeza. E o time tá mostrando merecer já, entendeu? Eu acho que mesmo sem, assim, realmente, na mudança de presidente, tava uma coisa ali pra levar o público, era quase que impossível. Mas, dadas as circunstâncias, o Confiança vai, perde uma, perde duas, não, perdeu uma, empatou outra, ia nessa toada, aí ganhava uma. Dali já dava para o pessoal já começar a querer abraçar, mas era público de... Assim, teve jogos no Sergipano que deu um público menor, pô. Ali, deu público maior. Sim. Principalmente Entendeu? o jogo contra o Sergipe deu, o jogo contra o Itabaiana também deu.
Se brincar a semifinal contra o Falco também, né? É, contra a semifinal. Sim. Eu acho que ali foi o ponto de decepção da torcida Da como um massa. todo. Sabe? Porque aquele jogo contra o Falco, a gente tinha um jogo na mão. Na mão. O jogo Os era na jogos, mão. né? Os dois. Os dois jogos, os dois jogos, bem lembrado. Nós tínhamos os jogos na mão. Sabe? Foi bom, assim, entre aspas, porque ali percebeu que precisava de um choque de gestão. Eu até falei isso pra DG no início da campanha da Série C. Esse ano é um ano de transição. É um ano de transição. O nosso trabalho é o quê? Ficar na Série C. Ficar. E que bom que a gente entendeu isso. Demorou pra entender. Não precisava trazer Felipe pra fazer isso? Não precisava. Não! Mas que bom que entendeu. E que bom que agora, na hora que do Vamos Ver, tá fazendo um bom trabalho, né? Porque a gente tem que falar assim, de novo, o time que perdeu de 3-1, perdeu, mas não jogou mal. Sim. Não jogou O mal. 3x1 foi um placar injusto, inclusive. É, 2x1 exato. tava de bom tamanho. Tava de bom tamanho. O Mirassol jogou melhor, mas o Confiança não foi mal. Eu acho que a grande questão do Confiança é, pelo menos pensando pro próximo ano, a gente ainda vai jogar a pré-copa, né? Se não me engano. Sim, né? sim, sim. Mas vai ser no Vai no ser ano que vem. no ano que vem. 2023. Por causa da Copa que eles adiaram, né? Isso. Exatamente. Enfim, e dito isso, assim, pensando já pro ano que vem, primeiro, já que a gente já tá falando já do ano que vem, tem um goleiro mais confiável. A gente vai entrar no tópico Everton. Mas, pelo amor de Deus. Estamos falando aqui diretamente do estúdio Arte Viva. Então, se você quer gravar seu podcast, igual esse podcast, não tão bom quanto esse podcast, mas se vocês chegam lá, se esforçarem, Corram atrás. fazer um ensaio de sua banda, gravar sua voz, enfim, tudo que o estúdio pode lhe oferecer, entre em contato aí. Você vai ver nas nossas publicações nas redes sociais o contato do estúdio Arte Viva. E você encontra o podcast Bancada Azulina no site dragãodearacaju.com.br e também nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, o Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e agora também no Amazon Music. A gente tá e no Deezer, onde tiver espaço a gente tá botando aí o nosso Bancada Azulina. Se você esquecesse do Deezer, eu ia falar, mamãe ouvindo Deezer, pô. Minha mãe ouvindo Aí. Deezer. Vamos lá, então, recados dados, vamos falar sobre a derrota contra o Mirassol, né? Um jogo que a gente considerava na conta, uma derrota, um jogo de descarte, mas a gente vinha de 2 jogos de descarte onde o Confiança foi bem. Confiança conseguiu um ponto contra o ABC na primeira partida de Eutrópio, onde a gente já imaginava que seria difícil. Contra o Paysandu, a gente fez um jogo digno, a gente merecia empatar ou até uma melhor sorte, porque não fosse aquela atrapalhada, mais uma vez, de Everton. A gente teria melhor chance, a gente jogou bem melhor que o Paysandu, a própria torcida bicolor reconhece isso, então chegamos contra o Mirassol sem grandes perspectivas, mas confiando um pouco na mística, né, do Confiança de nos jogos mais complicados a gente ir lá e surpreender. Acabou que não deu certo. O time resistiu no início do jogo, né, até os 30 primeiros minutos, até que vieram os gols. E aí o primeiro gol foi um vacilo ali do lateral, né? Lateral direito, Do lateral direito, Carlos Eduardo, que deixou os caras chegarem. Bola rápida também, Uma né? bola rápida também. Mas vamos a grande discussão da semana. No gol de Camilo, mérito de Camilo ou Everton estava adiantado? Gabriel Vaca, que eu sei que você veio só pra falar isso. Eu vi, revi aqui o nosso querido gol novamente. Nosso querido gol é ótimo. Nosso querido gol novamente. Nosso querido goleiro. Não, eu acho que foi mais falha de Everton. Eu não achei. Logicamente que o cara tem a esperteza, né, de perceber que o goleiro tá meio mal colocado. Sim. Mas, assim, eu acho que um goleiro profissional que se preze... Numa rádio católica. Você sabe que se você tomar um gol desse empelado, eu sei porque eu sou goleiro, pegam você, assim, pelo pescoço. Pelo pescoço. Falam, que porcaria é essa? Eu achei que foi mais erro do Everton. O Everton tem uma parada que é muito doida. Contra o São José, ele tinha problemas com bolas fáceis. Teve 2 bolas que elas passaram na frente dele. E minha mãe do céu. Mas ele com bolas difíceis, ele consegue normalmente. E essa era uma bola difícil.
E ele não conseguiu, é isso que eu tô tentando entender até agora. Eu acho que foi mais erro do Everton, viu, Mike? Pra mim foi mais erro do Everton, com todos os méritos, parabéns, Camilo craque, já foi pra seleção, jogou pra cacete no Botafogo, mas foi mais erro do Everton. Pois é. Eu tenho um ponto, Mike. Você tem um ponto. Contra o Campinense, Dione fez um gol parecido. Foi mais ou menos, né? Na virada do Campinense, eles fizeram um gol, um cruzamento, uma paulada, o cara fez um gol de cabeça. Depois teve uma outra bola que foi... Me esqueci o segundo gol como foi, do Campinense. Mas, enfim, o terceiro gol... Sim. O terceiro gol. O cara tentou chutar. Ah, sim, a bola foi lá na linha, o cara acaba chutando depois do escanteio, a bola passa por Everton, assim, rasteira, no canto dele, mas o gol, que foi o gol da virada, com confiança já com o emocional todo abalado, foi aquele que Dione finge que vai cruzar e acaba fazendo como Ronaldinho Gaúcho, que bota a bola lá no cantinho mesmo do gol. E aí, qual é o meu ponto? Certamente, o Mirassol tem uma equipe de análise. E essa equipe de análise identificou isso. Esse goleiro do Confiança já tomou gol assim e costuma ficar nessa posição, né? É à toa que era até minha dúvida. Tá certo esse posicionamento? Algumas pessoas já chegaram a dizer, não, tá correto pela estatura dele, ele acaba ficando ali daquela posição. Mas é uma posição que, quando você pega um jogador de qualidade como é Camilo, o cara ajeitou pra ele acertou um chute com extrema categoria. Foi um 2-0 que foi um verdadeiro banho de água fria, porque você tomar 2 gols em sequência praticamente. Eu me lembrei de Gabriel falando aqui, Mirassol é como o Palmeiras, ele acelera, ele vai fazer Acelera, meu Deus, o time rápido. Eu disse, pronto. 1-2 vai vir a sacolada agora. Não, e foi exatamente o que eu falei, inclusive, né? Eles vieram assim no primeiro tempo, depois que ele do primeiro gol. Foi um negócio de doido. Fez o primeiro, fez o segundo, aí parece que os caras conseguiram organizar e não veio. Eles não fizeram o terceiro porque assim, foi aquela falha de Everton, né? A bola subiu, ele ia pegar. Soltou a bola. Aquilo foi esquisito. E aí o cara que errou, porque o gol tava aberto. Esquisito demais, mas... E aí, diante disso, assim, o meu ponto é esse. Eu, como todo mundo já sabe, eu defendo o Genesini no gol. Acho que Everton... 2. 3. 4. Feijão no pato. E Mike vai dizer 5 também, que ele tá chegando já pra dizer 5. O Mike é o quinto, no caso, né, Mike? E eu, com certeza... Sim. Defendo o Genesini no gol. Ainda que eu confio em Eutrop. Se o Eutrop mantém Everton, algum motivo deve ter. Mas eu acho que ele pode mudar isso, né? Porque esse jogo foi... É como, não, tenso, aí né? é como Foi aquela, tenso. é como a escalação de Alisson, né? Que todo mundo quer. Eu acho que não vou botar 100% não, mas vamos botar 90%, porque a gente não sabe o número exato e sabe que é um número alto. Mas todo mundo pede a saída de Alisson do time, né? Do time titular, pelo menos. Mas, como ele falou na entrevista, que eu acabei vendo pelo canal de Mike ontem, que ele tem uma função tática ali, né? Eu vejo muito como ano passado, Williams. Que o Williams, todo mundo reclamava, não, que atacante que não faz gol, que atacante que não faz Bota gol. ele na análise de desempenho, pô, se ele tem função tática. É. Bota ele pra ser analista de desempenho, É. pô. Pensou? Mas Função assim, tá- Função física, vai ser preparador físico, pô. Eu quero um cara que faça gol, que dê assistência, Ada. Pelo Não, amor de sim, Deus. sim, mas veja, o Williams ele tinha um papel importante para o time e o esquema de Luizinho no ano passado. Mas quando o William saiu, o time piorava. Quando o Alisson sai, o time melhora. Melhor. Exatamente. Realmente. Quanto a isso aí, ó, tentei, viu, Alisson? Foi mal aí, depois ele passa Não, aí e- a conta pra e- você e- depositar e- o dinheiro aí, tá? E assim, Ada, inclusive, foram 2 perguntas, né? Foi uma minha e uma de Vinícius. Sim. E às vezes, pra quem tá ouvindo, pode parecer perseguição, mas não é. É porque a gente já vem escaldado de Alisson há muito tempo. Eu Ele sei. teve 2 passagens pelo Confiança, né? Uma mais, né, antes dele ir pra... ele foi jogar em que time antes? Depois do Confiança? No Não me raio, não lembro. foi não? No raio que eu paro. Eu não lembro qual foi o time que ele foi jogar. Mas enfim. Mas foi longe. Pois é. E aí, antes da saída dele, né, ele já não era um bom jogador, já não tinha muito espaço no time. Volta e meia, assim, que ele entrava. E quando ele voltou pro Confiança, já escalaram o cara de lateral esquerdo, aí foi aquela lambança. E aí a esculhambação foi pior.
E, e aí é aquela coisa, né, cara? E agora estão tentando escalar ele novamente, estão empurrando o cara duelo abaixo. E assim, a torcida, a gente que tá assim na imprensa, a gente percebe o calor da torcida e quem a torcida tá criticando. E não é de hoje, já vinha percebendo essas críticas diárias. Assim, porra, o cara falhou miseravelmente assim em vários jogos assim como meia, não fez a posição que a gente esperava que ele tivesse feito, apesar de que, como vocês falaram, é um jogador que para Vinícius Eutrópio é importante pela questão tática, mas assim, a gente esperava um cara que apoiasse mais, que chegasse mais na área, como o Mateuzinho fez no jogo contra o São José. Aí o povo diz, Lucas, mas você tá saudosista com o Mateuzinho. Não, é porque eu acho que se tirou o Mateuzinho, tem que colocar um jogador com a mesma característica. Por isso que eu defendi, isso inclusive no grupo do Bancada essa semana, que colocasse Pedro Oliveira, apesar dos pesares, que Pedro Oliveira também não vem muito bem, mas a característica dele é muito mais próxima de Mateuzinho do que Alisson em relação a Mateuzinho, entende? Tanto que deu um passe. Exatamente. Deu um passe e assim, e entrou muito bem, né? Só dar uma informação, você pergunta onde é que Alisson foi jogar. Informação. Information. Meu trabalho é informação. Informação é nosso esporte, já diria ESPN. Manda. O Alisson foi jogar no Coezelar, acho que é assim, Coezelar da Bélgica. Da Bélgica. Ele falou, pô, foi até bom, eu legal, não tava hein? nem lembrado disso. Aí ele veio por Confiança. Tava no início de 2020. Aí foi pro São Bernardo, foi pro Boa Esporte e voltou pro Confiança. Exatamente. Antes dessa volta era no Boa, mas ele jogou no. Quando ele saiu do Confiança, ele foi pra Bélgica. Sabe quem também veio da Bélgica, passou pela Bélgica antes de chegar no Confiança? Renan Areias. Nossa, por que você foi me lembrar desse cidadão? Tinha apagado ali da minha Foi mente. Bélgica, foi eu mais. acho que a gente tem que ter uma porque é lista. isso, cara. Eu lembro de Israel. É porque eu tenho ódio da Bélgica e tudo. Não, mas é porque não, realmente, que trouxe Alisson e Renan Areias, olha, Rapaz, parabéns, hein? Eu lembro Obrigado, de Areias Bélgica. ter jogado em Israel e também aquele Diego Lorenzi que veio agora esse ano. Nossa senhora. Diego Lourenço tá no Caxias, jogando na Série D. Aí, Eu acho E que mal, pelo que eu soube. Pelo Não, que e eu assim, soube. Diego Lorenzi, quando a gente mais precisou dele, o técnico não colocou, né? Que foi aquele fatídico jogo que... não sei se foi Luizinho, que botou o Lirley no deve ataque. ter sido. Acho que foi. Né? Foi Luizinho. Não, ele não botou só o Nirley, botou o Vinícius Simon Simon no também. ataque. Era o jogo que ele deveria ter colocado Diego Lourenço. Foi o único jogo que eu digo, porra, Lourenço agora podia entrar. E o cara ficou esquentando o banco, enfim, mas são coisas de Aí futebol. você não me lembro desse jogo pra não perder o carinho, o amor que eu tenho por Luizinho Lopes. Desfazendo pessoal, ela. só deixa eu fazer uma correção aqui que eu falei naquela hora no início, né, sobre Danilo Pires, que eu falei, não, de novo não, só que não, peraí, só pra constar uma coisa. De novo, vírgula, entendeu? Eu não lembro dele eu pelo menos eu não lembro dele ter dado um gol como ele fez nesse último jogo, no caso, né, sobre Danilo Pires. Era só essa. Dado no Que eu falei, não, quando o Mike perguntou sobre se eu... Seguiu acreditando. Quando o Danilo Pires entrou, entendeu? Eu falei, não, de novo não, peraí, eu não lembro em nenhum momento. Eu não sei se ele já chegou a entregar o bago da forma Não, como mas entregou. dessa vez ele não entregou nada não. pô. Não, eu sei, ele participou, né? Ele recebeu uma bola na fogueira. pô. É porque eu queria falar na hora sobre isso aí, no caso. Ele estava no lugar errado e Isso. na hora errada. Pois, ele Ele não recebeu devia o ter passe entrado. na fogueira, só que ele participou. E eu queria falar, eu acabei não falando, foi que ficou gravado na minha mente que foi ele, entendeu? Ah, tá, entendi. E não, é porque eu costumo não ver a jogada completa, tá ligado? Como você pegar a Globo aí, vamos ver o tiratema, aí pega aquele lance todinho. Não, eu só lembro dos 3 últimos segundos, entendeu? Da parte que meu cérebro quer guardar, né? Não, mas assim, e assim, gente, eu acho que Danilo Pires, tecnicamente, é um bom jogador, assim, não é um jogador assim que eu sempre critiquei. Mas Baggio não pode ficar no banco pra Não, Pires. isso aí, exatamente, isso não. Mas Bádio tá fora do Confiança, gente. Aceita. a questão é o seguinte, eu acho que o Danilo, ele... Pra você botar ele nos 35 do segundo tempo, ele segurar a bola num 2-0, Isso. ok. Não quando a gente tá perdendo 2-0. É. Isso não. Mas é como o Mike falou, Baggio tá fora. Baggio tá só cumprindo o contrato e ganhando dinheiro e deve estar se divertindo por aí às nossas custas, né? É o mínimo que eu espero dele. Porque Porque o máximo já não, né, de que a gente máximo espera, já viu que, né? vai ficar fazendo igual o Gorne, jogando Free Fire com os amigos.
na Twitch. Mas porra, não fala de Gordon não que eu fico triste, bicho. Não, mas eu gosto das lives dele. Eu não gosto, é porque eu tô triste porque ele tá fora de campo Sim, mesmo. Nossa. Foi um Mas azar, Baggio, um azar pô. gigante, né? Na hora que ele Ele, tava se acertando. ele sempre foi um jogador honesto, pô. Não, o Se Baggio é um dedicou. bom jogador. Bom jogador. O estilo de jogo de Vinícius é que ele quer jogadores mais experientes. E ele hoje acredita que o reserva de Bruno Camilo é Gemerson. E o Mas reserva Que eu de Luiz- entendo. E o reserva de Luiz Otávio é Pires. Isso E eu não aí entendo, na não. ponta, na nossa esquerda, o reserva de Alisson não é Baggio. Ele não tá afim de mudar a convicção e montar um time com 3 volantes, ou seja, Eu Baggio sei, e DG, Gemerson. mas entende? quando eu digo que Baggio tá fora, é porque ele sequer tem sido relacionado. A gente, por exemplo, e tem espaço pra relacionar, não é Copa do Mundo que você só pode um número X de jogadores no banco e deu. Até porque agora mesmo contra o Mirassol quase não tinha ninguém no banco de reservas. Então eu creio que aconteceu alguma coisa nos bastidores pra que Baggio e Tata Vito já estejam descartados. Tata Vita é o seguinte, gente. Antes dele ser contratado, eu perguntei pra torcedores de São Paulo. Eu conheço muito torcedor de São Paulo por causa do trabalho no UOL e tal. E aí, pô, quem é esse Tata Vito? Todo mundo falava, Tata Vito é um jogador comum. Tipo, nada demais. E quando eu ouvi em campo, de verdade, Tata Vito foi realmente isso. Um jogador comum. Nada demais. Eu acho que a questão é muito essa, assim. Tata Vito não é um jogador minimamente confiável. Por quê? Ele não é nada demais. Pra tocar pro lado é melhor botar Danilo mesmo. Porque pelo menos Danilo dá um passo ali, outro aqui e tal. Sim. Mas, enfim. Não, eu vejo que hoje com as 5 substituições, dá pra o treinador dar mais minutos pra outros jogadores. Não tem pra quê, como ele mesmo disse, eu não tiro o Ítalo porque o Mago não cansa. Aí ele cansou contra o São José. Cansou contra o São José, vem Não, jogando jogou bem. 90 minutos. Assim Tem como saído exausto, diga-se de passagem. a gente exalta Ítalo pela sua qualidade, um jogador diferenciado, do drible, do passe diferente, mas que também tem sido pouco decisivo, né? Ele fez um gol de pênalti nessa Série C e, se eu não me engano, Ítalo não tem nenhuma assistência. Eu fiz esse levantamento essa semana agora no Twitter. Isso. Os líderes de assistência são Pedro Oliveira com 2 e Baggio também com 2. As 2 de Oliveira são 2 cruzamentos e as 2 de Baggio são praticamente 2 passes no meio para alguém chutar de fora da área. Um é o chute de Tata Vito e o outro é o chute de quem, meu Deus? Não vou me recordar agora. Mateuzinho? De Mateuzinho, exatamente. São 2 chutes de fora da área. Então não é meio que uma assistência. Mas é um cara que tá acabando encontrando. Pra mim, assim, o nosso papel também como torcedor, de certa forma, é ajudar a cobrar aí a direção, o time, Isso. O treinador, ele entender que a gente também não tá satisfeito com as escolhas dele, porque ele disse que Alisson volta para retomar uma condição de titular, mas rende muito pouco. Ele pode se reinventar. Ele pode encontrar novas opções com 3 atacantes, com 3 volantes. E DG, inclusive no jogo contra o São José, com a escalação de Mateuzinho ali pela direita, o time ficou muito mais ofensivo. Então, assim, será que ele não conseguiu enxergar que o time sem Alisson e com um jogador mais ofensivo funcionou melhor do que com Alisson? Então, assim, eu entendo que ele tem que manter algumas convicções, né? Vinícius é um treinador já experiente, rodado, enfim, foi pra Europa e tudo. Mas é aquela coisa, cara. Eu acho que às vezes você precisa mudar um pouco, nem que seja um pouco da convicção, e, pô, lembrar realmente, o Confiança estava muito bem contra o São José, estava atacando muito, o Mateuzinho estava chutando muitas bolas ali pelo lado direito, desafogando um pouco também Luan Santos, porque Luan Santos dessa vez ficou muito marcado, porque só tinha ele, o cara do 1 contra 1 só tinha ele praticamente, né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse desafogo dos dois lados. E falando de Ítalo, eu acho que muitas vezes a gente pinta Ítalo como um camisa 10, mas ele não é um 10. Ele é um cara igual a Luan Santos e Everton Santos. Ele tem que jogar como 1 contra 1 ali do lado esquerdo. Eu vejo esses 3 jogadores disputando posição. Se for para colocar um camisa 10 de fato, talvez que seja um Gemerson, né, que tem uma qualidade no passe, tem uma qualidade no pé, mas eu não consigo também enxergar mais hoje Ítalo. Na verdade, nunca enxerguei Ítalo como um 10, mas ainda mais hoje, porque a gente não tá vendo armação nenhuma. Você mesmo disse agora que ele só deu uma assistência. Então, Não teve, aliás, não. um gol, né? Um gol. Pois é. Um gol só. Então, E pênalti. é complicado, né? Não, a questão de Ítalo, ele tem uma função tática ofensiva nos jogos em casa, que é muito importante, de quebrar linhas, às vezes de segurar a bola na frente. A questão é que se a gente for recapitular os jogos de Eutrópio,
Contra o ABC ele não jogou nada. Contra o Paysandu um pouquinho melhor, mas ainda assim não foi o Ítalo. E contra o Mirassol a mesma coisa. Aí a gente volta para os outros jogos, que foi Volta Redonda e São José, onde ele arrebentou. Então quando ele joga em casa, tendo mais liberdade para atacar, acho que não sei qual é a ideia, mas tendo mais liberdade para atacar, Ítalo vai muito bem. Agora, fora de casa, ele tendo que recompor, não podendo avançar tanto, Ítalo morre. Então, fica subutilizado. É complicado. Fica bem subutilizado. E, cara, assim, o lado direito, o Carlos Eduardo apoia muito bem, né? Apesar de não ser um excelente marcador, mas no apoio ele ajuda bastante, cruza muitas bolas. Mas eu acho que ele precisa de um cara ali também para tabelar com ele. E esse último jogo ele não teve. Foi mais uma dificuldade. Por isso que eu disse, inclusive no grupo do Bancada, que o nosso lado direito estava morto. Eu não, assim, coitado do Luan Santos. Ele ficava sozinho, assim, tentando fazer um drible, tentando fazer uma jogada pela esquerda, não conseguia. Charles era aquela coisa, né? Ele ficava tentando esperar uma bola sagrada para ele, sei lá, fazer um pivô, virar, chutar. E também não conseguia porque a marcação estava muito forte. Enfim, é claro que a gente estava enfrentando um timaço, né? Que o Mirassol é um time de Série C, mas com cara de Série B. Muito caro. Mas... Estrutura de Série B Estrutura também. de Série B também. Mas, assim, eu acho que o Confiança podia entregar algo melhor ofensivamente, né? Um contra-ataque, um jogador de velocidade pelo lado direito. Eu ainda cobro muito isso de Vinícius. Não é perseguição não, viu, Vinícius? Mas é porque eu gostei muito do jogo do Confiança contra o São José. Nossa, e contra o Mirassol foi... Até outra porque negação. aconteceram duas coisas nos últimos dois jogos fora de casa, tanto contra Paysandu contra com Mirassol, que Charles ele consegue amarelar a linha de defesa toda do adversário e você não bota um Negueba, por exemplo, vai pra cima desses caras. Pra fazer X1, né? Porque esses caras eles vão estar mais melindrados na hora de fazer uma falta. Porque eles sabem que ou se faz uma falta pra parar a jogada, serão expulsos ou vão deixar passar. Ele até bota Negueba, mas tira Luan. Pois é, aí não... Fica difícil, né? Porque o Luan hoje talvez ele seja o... Ele, assim, principalmente aquele jogo contra o São José, ele fez um bom jogo, né? Foi um cara que a gente viu que chegou à solução, vamos dizer assim, do lado esquerdo. Mas, nesse último jogo ele ficou sobrecarregado, né? Ele não conseguiu fazer muita coisa. Então você tirar um único jogador que faz como ele mesmo disse, o próprio Vinícius falou na entrevista, né? Que o jogador que tem as características de Mateuzinho é o Luan, né? Mas, se você tira Luan, que é um jogador que ainda tá tentando alguma coisa, enfim, são mudanças que são escolhas que às vezes a gente não entende, mas Vinícius optou por fazer essa escolha, né? E aproveitando para falar de Vinícius e escolhas equivocadas, todo mundo ficou encantado com ele falando de Everton, né? Quando eu cheguei aqui, Everton tava encostado, um jogador que tem história no clube. A primeira coisa que eu fiz foi valorizar ele, valorizar a história, botar ele num lugar de destaque. Aí ele bota Everton pra jogar de 9, né, pô? E Everton vai bem de 9. Muito bem, muito bem. Aí quando é contra o Mirassol, ele faz 5 mudanças e nenhuma dessas mudanças ele colocou Everton, pô. Incongruente essa lógica. Você valoriza o cara ou não valoriza? Se você valoriza o cara, dê chance a ele, dê outra oportunidade. Não. Mas é porque eu vejo o Everton como um 9, Charles estava bem. Bote ele na outra posição, pô. Bote pra jogar os dois. Everton não é 9 só. Eu vejo o Vinícius muito fechado nisso. Não sei quem é reserva de não sei quem, não sei quem é reserva de não sei quem, e pronto. Não, é capaz. Tem jogadores como o Everton mesmo, como o Charles, como o próprio Negueba. Jogadores que fazem funções diferentes. Joga de um lado, joga do outro, no meio, na frente. É um ponto que eu tenho de crítica a Vinícius aí. Assim, a gente tá encarando, pra começar a passar pro jogo do Altos, a gente tá encarando os limites de Vinícius Eutrópio, né? Vinícius Eutrópio não estava sem clube, não estava aí sem ser pleiteado por ninguém à toa. Ele é um cara que chega e dá um impacto imediato, faz boas campanhas no início, mas ele acaba se desgastando. Eu lembro de Eutrópio comandando o Santa Cruz, foi assim, Santa Cruz foi bem, começou bem na Copa do Nordeste e tal, mas depois foi perdendo fôlego. Quando chega a Série B, acho que foi a Série B que o Santa Cruz caiu para a Série C. Já não estava mais o eutropismo, né? O bate-papo, o lado psicólogo paizão, tio mineiro. E eu posso falar porque eu tenho muito tio mineiro, que é igualzinho aquele papo que lhe convence.
tem um limite. Talvez ele tenha que ser, fosse um coach ali, trazer um outro técnico para dar a parte mais das 4 linhas. Ô Mike, você trouxe esse ponto e é uma coisa que eu sempre penso, desde a primeira entrevista dele, que ele é um cara assim, um técnico muito agregador, aquele técnico paizão. E aí esse questionamento que o DG fez em relação a Everton, talvez ele quis levantar justamente a moral de Everton como forma de respeito. E eu creio que ele seja um treinador que ele provavelmente vai colocar o time todo para jogar. Porque ele quer ficar bem na fita. É aquele treinador que quer ficar bem na fita com os jogadores, sabe? E eu acho isso, de certa forma, interessante. Mas também tem horas que é meio complicado. Porque, por exemplo, ele agora colocou Everton naquele jogo que precisou. Nesse jogo, ele poderia ter colocado o Everton também, mas não colocou. E aí o torcedor fica se perguntando, porra, por que ele não deu sequência ao trabalho, né? Aí ele vai, escala Negueba, às vezes escala Negueba numa posição que a gente também não está esperando, né? Talvez seria legal escalar Negueba num outro lado, enfim. É como se fosse uma generosidade, sabe? É como você falou, né? Aquela coisa do mineirinho, né? Ele tenta agradar todo mundo, tenta ser um paizão e tal, mas enfim, vamos ver o que é que vai rolar, né, daqui pra frente. Mas eu entendo o que você tá falando, Mike. É porque ele sabe que ele não pode perder o elenco, né? Isso. E que como o Felipe perdeu e como a gente já viu isso acontecer e ver acontecer na séries A, B, C e D. Assim. Então um time, chega um outro técnico, o time muda da água pro vinho, como o próprio Confiança. Então, mas enfim, estamos vendo esses limites de Eutrópio e que ele consiga dar esse passo além. Acho que ele é um técnico que tem muitas boas características. Agora, ele pode ousar um pouco mais. Ele pode não ter essa coisa de, não, eu quero os meus 11 titulares intocáveis, imutáveis, seja fora de casa, seja dentro de casa, seja com um adversário forte, seja com um adversário fraco. Porque ele teve aí... Ele só pegou pedreira agora. Agora vai vir 3 adversários mais acessíveis. Vamos ver o resultado e vamos ver o que é que ele aprendeu nessas 5 pedreiras que ele pegou. Ele falou isso na coletiva, né? E realmente, ABC, Paysandu, Mirassol, Volta Redonda e São José são times que ou estão no G8 ou estão ali sempre brigando pelo G8. Agora eles vão pegar 3 times que estiveram sempre no contexto de briga contra o rebaixamento. Agora vamos ver o que é que esses 5 pedreiras trouxe de lição. Ao que parece, não muita coisa, porque ele vai seguir insistindo com as mesmas ideias. Vamos ver se, sei lá, estilo Sr. Miyagi, de tanto lixar o carro, a coisa vai acontecer. Mike, tem uma questão aí em relação aos jogos em casa, né? O nosso próximo confronto aí já fazendo uma transição, né? Exatamente. Para o nosso próximo tema aqui. Mais uma vez, um confronto em casa e que o cenário de Vinícius são vitórias por 1-0, né? É o melhor placar do mundo. Pois com uma certa tranquilidade na partida, né? Mas totalmente diferente o desempenho do São José e do Volta Redonda. O São José foi muito mais tranquilo, né? O jogo, por aquilo que o time criou contra o Volta Redonda, muito mais sofrido. O gol parecia que não ia sair, a gente tava com aquele sentimento, rapaz, hoje é empate, não vai dar. E eu até disse para meu primo, rapaz, não desacredite não, pô, vai dar nós, vamos lá, a gente vai ganhar. E aí saiu o gol, uma bola parada, e é algo que é falado, que eu treino na bola parada todo dia, e tem saído, né, 2 gols aí, tanto o de Rafael como o de Renan, gols decisivos para as nossas pontuações dentro de casa. Agora vem um confronto contra o Altos. A gente tem a baixa de Raí, que cumpre a suspensão pelo 3º amarelo. E, mais do que nunca, o time vai precisar vencer, né? Porque agora é a reta final e é um adversário quase direto, né, nessa briga. Eu vejo um jogo muito decisivo e que Vinícius vai precisar trabalhar bastante aí o mental dos caras para não se perder, né, durante a partida. Exato. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. O que Qual? é que vocês querem ouvir primeiro? Fala ruim logo, vai. Rapaz, pois É é. ruim mesmo. Não. É um time piauiense. A gente tem trauma dos times piauienses. É mesmo.
Mas Nossa qual é a boa senhora. também? A Dá boa o pay aí, notícia bicho. é que o Altos só venceu uma partida fora de casa. Contra o Remo, mereceu perder. O Remo esbagaçou o Altos. Eu vi esse jogo, esbagaçou literalmente. E o Altos em 2 ataques. Passou na Band esse Vinícius jogo. já estava na fase frangueiro dele. Em 2 ataques, o Altos resolveu o jogo no final do jogo lá. E o Baenão quase. Os caras quase saem mortos do Baenão. Então é isso. É um time que jogando fora de casa é muito mal. Mas tem vindo numa campanha de recuperação, né? O Altos chegou a ser o lanterna da competição por algumas rodadas. Aí voltou o Fernando Tonê, que é o Betinho deles lá. E Fernando Tonê fez o time arrancar. Venceu agora o Campinense sem merecer. O Campinense é um time fraco. Jogou melhor contra o Flamengo do que jogou na Série C inteira. É bom dizer isso. Se estimulou, né? Então, assim, é um jogo acessível. É um time que realmente fora de casa não vem desempenhando um bom papel. Uma vitória apenas, 2 empates e 5 derrotas. 5 derrotas. Isso. Então, dá pra vencer. Inclusive, o Altos tem 3 jogadores que estão suspensos, né? Um zagueiro, um lateral esquerdo e, salvo engano, um volante. Isso. Inclusive, aí já vem uma outra boa notícia também. O lateral esquerdo que vai jogar é um ex-jogador de confiança, o Danilo Silva. Ele vinha machucado e agora tá voltando aos poucos. Inclusive, ele deu uma entrevista essa semana falando que não sabe se vai aguentar jogar os 90 minutos, que ele ainda sente muitas dores e tal. Que pena. E aí, mais um motivo para Vinícius Eutrópio olhar pelo lado direito do confiança. Vai cair em cima do cara. Se o cara tá com essas limitações e ele mesmo já disse que tá limitado, então, meu amigo, pau em cima desse cara, velho. Vai em cima mesmo. Ali do lado direito a gente tem que aperfeiçoar, tem que jogar um ponta bom ali. Eu sou muito assim do 4-3-3, não sei porquê, velho. Eu gosto desse ponta direito, desse ponta esquerdo. Eu não gosto dessa coisa. Bota a ponta, Tele! Bota a ponta, velho. Velho. Eu gosto dessa coisa de jogar com ponta. E aí tá na hora, né? Aproveitar. E outra coisa, ainda tem um outro também que é ex-confiança, o Mimica, né? O Isso. zagueiro Mimica vai jogar pode, também. Pode entrar. Entrou no Mimica. E Danilo Bala, eu acho que também tá lá. Amigo, tem uma tem tuia de uma- jogador do confiança. Rapaz, Danilo Bala, eu acho que é reserva lá, inclusive. Danilo Bala Capaz de- reserva. Meu Deus, bota a ponta, Tele denunciou a idade da criança. Nem sou tão Denunciou. velho assim, mas eu... Ó, eu tô aqui em um site, no GP1, que é um site piauiense, e falou que Danilo Bala não treinou com o grupo após sentir dores na coxa, mas não Então tá- teve lesão constatada. Então pode ser que a gente não jogue, E né? menos Talvez risco não de jogue. lei do ex, né? Mas tem Então, Betinho, velho. Betinho, o cara, além de ser lei do ex, o cara que jogou péssimo aqui, vai fazer um gol na gente. faz gol. né? Não. E já deixa eu fez. falar. Já fez. Mas o engraçado, né? Esse ano, lei do ex só se viu contra o Confiança, né? Perceberam isso? Oi. Não. Gorne parece que Calma. fez. Gorne fez no Voltaço. Isso. Boa. É mostrando que a Boa. parada já tá virando o lado, tá ligado? Mas, meu amigo, a gente tomou o gol. Eu até esqueci o nome do desgraçado. De Alex Henrique não foi. Esse anularam. A gente tomou de Thiago Reis. Anularam, tomou de verdade. Clenison. Rubinho. O primeiro gol da Rodrigo- Série C. Clenison. Clenison. Pelo Floresta. Clenison. Até mandar um abraço pro meu Próprio. amigo Oric, que odiava Clenison. Aí teve um de Robinho, né? Quem foi outro que fez? Thiago Reis e Clenison. Thiago Reis. Olha, Thiago Reis. Meu Thiago Deus do Reis. céu, o cara que perdeu até pena. Meu pai amado. Então, Pois né? é isso. Vamos chamar por Deus. Olhando a tabela, Mike, Socorro, Deus! da competição, o Confiança tá em 15º colocado com 17 pontos. Só uma ponta que eu preciso falar a rodada foi muito boa pra gente. Sim. Ótima. Ótimo. Muito boa. A gente deu muita sorte. O Floresta e Campinense e Brasil todos perderam, deixando Confiança na mesma posição. O Ferroviário, que venceu e sobe uma posição, né, troca de posição com o Floresta praticamente. O Confiança fica, mas o Altos deu um pulo, né? O Altos que estava atrás da gente com a vitória justamente em cima do Campinense. Ô Campinense desgraçado. O Altos vai lá para 21 pontos. E Confiança, vencendo o Altos, não ultrapassa o time piauiense, mas dependendo da combinação de resultados, pode abrir aí uma gordura interessante para não sair da zona
ainda contra o Brasil de Pelotas, né? Então é uma zona de rebaixamento que ainda está muito próximo. Floresta, que é o primeiro time dentro, né? O que está próximo a sair tem 16 pontos. O bom é que assim, o time do Floresta, por exemplo, é um time muito ruim. É um time que parece Sim. que já atingiu o auge, tipo, jogou bem ali, principalmente nos 8 primeiros jogos e não reage mais. É um time bem ruim, parece Mas vai que jogar Floresta e Brasil. É esse que é o ponto. O time do Brasil tá uma maluquice. O Brasil tá uma maluquice desde o ano passado, né? Desde o ano passado? Não, o Brasil de Pelotas. Tá. Não, Brasil Nação tá há 522 anos. Pra ser bem sincero. Mas é assim, tá? Troca presidente, tira presidente, corrupção, torcida invade campo, agressão ao jogador. Tá uma loucura lá. Tá Tá muito loucura próximo do Brasil. Cair. Nação, né? Brasil, não, o Brasil já cai moralmente, agora vai cair na Série C também. Mas mas assim, é um jogo de vida ou morte. Se não ganhar esse jogo, o Brasil sela que vai cair. Não que a gente não tenha mais ou menos essa certeza, mas é um dos times que... O Floresta eu acho que é um outro time que também me parece que é um time que vai cair. O Atlético Cearense tenta, mas falta perna. Só o Brasil é penta. Né? Exatamente. Nem o Brasil mais, né? Então, assim, eu acho que 3 vagas estão meio que encaminhadas de rebaixamento. Acho que o Atlético Cearense, Brasil, Floresta se continuar nessa pegada. Cara, você já viu a tabela do Ferroviário? É isso que eu ia falar. Desgraçado. Tá. Então, esse é o ponto. O que pode salvar o Floresta e até o Atlético Cearense se dá uma engrenada nesses dois próximos jogos. É a tabela do Ferroviário que eu queria que, já que o Mike abriu, por favor, Mike. Tá, eu tava olhando Não, outras estatísticas. E a gente tem Eu dou uma olhada. a gente tem tudo pra ser feliz nessa rodada. Porque se o Confiança ganhar, os nossos times que estão ali abaixo, né, vão ter jogos difíceis. Por exemplo, a Aparecidense vai enfrentar o Atlético Cearense. Vocês falaram agora, né? O Brasil de Pelotas vai enfrentar o Floresta. O Floresta tá em casa. O Ferroviário vai pegar o Remo em casa. Então, assim, realmente são jogos bem complicados aí pros nossos adversários. Eu acho que o Confiança, se vencer... Campinense e Paysandu, que paulado. Campinense, pois é, Nossa né? E Campinense em casa, não é isso? Isso. É, né? Campinense em casa. Pois é, mais o Paysandu, meu filho. Em casa ou fora, é sempre aquele timaço, né? É sempre aquele time de chegada. Então, sei não, eu acho que a gente tem tudo pra ser feliz aí nessa 17ª rodada, viu? O jogo do improvável aqui é o Floresta e Brasil, né? Tudo pode acontecer aqui. Eu acho o Floresta levemente favorito. Eu vou... É bem levemente mesmo. Não, é muito capaz de ser um 0x0 esse jogo. O problema é que todo jogo Bem entre feio. os times da parte de baixo, que era pra ser 0x0, nenhum foi 0. Quer dizer, pode ter até sido. Mas teve vários jogos que, por exemplo, o Atlético Cearense, que tava enterradíssimo, conseguiu vencer. Foi o Campinense? Ó, Não me o lembro. Brasil fora de casa não venceu ninguém. Perdeu 5, empatou 2. Então, torcer por um empate aqui. Um empate. Tá ótimo. Resolve nossa vida. Então, é isso. Como diria E Matheus Costa, empate é ótimo. Como diz, o homem tá vivo ainda, rapaz. Você ia matar Pois o homem. Mas aí a gente vai pegar o Brasil no próximo jogo. Isso. Cara, Com o risco da punição, Se perder do Brasil, é pra ser rebaixado. Acho que nessa Série C tem que ser assim, ó. Perdeu do Brasil, sem inclusive um dos seus principais jogadores, que é Marcelinho, porque não vai poder entrar em campo por ser Força do jogador do contrato. Confiança. Se perder do Brasil, você tem que ter uma cláusula na regra da CBF, fora. da Série C, que tem que ser rebaixado imediatamente. Porque Não. o time do Brasil é horroroso. Eu tenho um dó de Horroroso. Marcelinho, bicho. É, E mas- eu tenho simpatia pelo Chavante. Eu acho que é um A pecado. história do time é um maravilhosa. pecado um Floresta permanecer e um Brasil de Pelotas cair. Bem Mas a questão do Brasil de Pelotas, é bom dizer aqui, é muito mais fora de campo do que dentro de Exatamente. campo. É um problema totalmente extracampo, é um time que já vem com problemas há algum tempo, é um time que tá devendo salário, é um time que tá com problema, que teve 4 presidentes em um ano. É um negócio de doido, velho. Pois é. Loucura, bicho. E a estabilidade política, a gente tá sofrendo isso na pele também, né? Menos do que eles, Menos, graças a graças. Deus, mas... Não, Que e eu sem acho que a dúvida- permanência pra gente acho que resolve. Pelo menos isso aí, entendeu? E sem dúvida nenhuma, pela Série C que a gente jogou até agora, né? Considerando essa pontuação quase improvável de classificação, né? A gente termina a nossa temporada no dia 13 de agosto. Inclusive é aniversário, se tivesse vivo, do meu falecido pai. E nesse final de temporada a gente consegue perceber que se a gente não tivesse nessa merda que a gente tá,
o time tinha classificado. Exato. Tivesse sido campeão estadual, mantivesse a diretoria e tivesse tudo caminhando, digamos assim, não que eu tô dizendo que era pra manter a diretoria, certo? Mas que a gente não tivesse entrado em crise como aconteceu, com certeza o Confiança estaria classificado pra próxima fase da Série C. Se ia subir ou não, é outra história, porque a gente chegou nesse ponto da competição muito próximo ainda de conseguir uma classificação. Se não fosse a fatídica derrota pro Campinense, hoje a gente teria condição de brigar pela classificação. Mais do que isso, acho até o jogo contra o Ipiranga aqui em casa, o segundo jogo, que era um Ipiranga, não, jogo são na vários. cara, que assim, um jogo que era... O Ipiranga pediu pra gente ganhar aquele jogo, a gente teve a capacidade de fazer um gol no Ipiranga. Mas aquele jogo foi pau a pau, pô. Foi lá e cá. Não, mas assim, o Ipiranga veio para o empate. Isso. O Ipiranga veio empatar. E a gente não conseguiu fazer o gol. 6 desfalques. Não, se Exato. for seguir essa lógica aí, tem o Botafogo também, que mostrou, falou assim, olha, não quero ganhar. Tem vários jogos, vários jogos. É porque a gente vai pensando assim, é porque eu acho que esse do Ipiranga pra mim é o mais é o marcante, porque o Ipiranga não tá nem lá e nem cá, o Ipiranga tá no meio. O Botafogo da Paraíba, no caso. Na né? verdade, Tem Botafogo de o São Paulo Ipiranga... também. São Paulo. O Ipiranga, ele tá pedindo, implorando pra vir brigar contra o rebaixamento. O Ipiranga tá Implorando? com 19 pontos. Pega o Mirassol agora. Se perde do Mirassol, drama. Vem pro drama. Tem também o Manaus. O Manaus também. Seja bem-vindo. O Manaus não tá... Manaus tem 21, igual com o Alto. O Manaus já tá, tá livre. 21 tá Eu livre. não diria livre, porque assim, o Manaus teve que trazer o técnico de volta, né? Tô por fora dessa. O que aconteceu? Por favor, Mike. Então, o Manaus mandou embora o técnico Evaristo Pisa. Pisa. Pisa na cabeça do dragão. Pisa na E cabeça do serpente. foi buscar no Mequinha João Brigatti. Deixando no Mequinha nosso ex-técnico Leandro Senna, que assumiu e vai brigar aí pelo acesso com a América de Natal. E aí levou o João Brigatti. João Brigatti ficou 4 jogos. Literalmente. Brigou com a diretoria do Manaus. Obrigado, né? Foi embora. Aí os caras chamaram o Pisa de volta. Tá com a casa alugada ainda. Aham. Então volte e vá. Vai ser melhor. É aquele negócio, tudo É termina em Pisa, né? Pisa! O negócio que eu tô devendo aqui é a tabela do Ferroviário. Isso, por favor. Ferroviário enfrenta nessa próxima rodada o Remo, na segunda-feira no Baenão. Sai de Belém e faz uma viagem até a cidade do Aço, Volta Redonda, para pegar o Voltaço. Enjoado demais. E fecha a rodada contra o time que eu acho que vai estar no drama. Vai ser um jogo direto, talvez pelo rebaixamento, contra o Ipiranga, jogando no Ceará. Então, o Ferroviário, que é um péssimo visitante, ele é o 18º visitante, ele só é melhor em termos de ser visitante que o Confiança e o Brasil de Pelotas, porque eles ainda conseguiram vencer uma, que foi contra o Atlético Cearense, mas que não foi bem visitante, porque tava ali tudo no Ceará mesmo. Vai lá, vamos considerar. Mas o Ferroviário é um péssimo visitante. O Ferroviário é um time que só tem um empate. Ele é ou tudo ou nada, né? Ou vence ou perde. Então, assim, pela tabela do Ferroviário, também é um time que eu tenho muita simpatia, mas... Também, Mike, não vai cair ninguém. Não, se Se depender dependesse de Mike, cair Ipiranga, Atlético Cearense, Floresta, né? Floresta e Altos. E altos. Pronto. Aí, ó. Não ia fazer falta ninguém. É verdade, Acho que esses 4 caindo seria Nem ia ideal, fazer né? falta ninguém. É. E aí eu acho que o Ferroviário já pode encomendar o caixão. Eu tava fazendo uma análise, porque eu considerei assim, até o meio da Série C a gente vai vendo aonde o Confiança vai brigar. Isso eu disse em várias lives e pós-jogos que eu fiz. E ali no meio da tabela eu vi que a Confiança não ia brigar para subir e realmente se consolidou isso agora. Mas é importante levar em consideração que Floresta, que hoje está na zona do rebaixamento, e Campinense, que também está na zona do rebaixamento, Confiança perdeu para esses dois times. A gente vai enfrentar agora Atlético Cearense e Brasil de Pelotas pela frente. Na Série B, se a gente tivesse vencido os times que caíram junto conosco, a gente não tinha sido rebaixado. E parece que essa é a tônica. Os times que são rebaixados são aqueles que se engancham contra eles mesmos ali. A gente até consegue vencer, como a gente venceu
o Ferroviário, como a gente venceu o Volta Redonda, como a gente acabou vencendo também o São José. Mas não pode perder ponto para Campinense e Floresta como perdemos, e ainda mais nesse final, Atlético Cearense e Brasil. Para mim, o jogo do Altos é claro, como eu falei anteriormente, né? Algo deu errado aqui, o celular dizendo. Ah, deu muito errado. Eu posso começar por onde, Google? Como eu falei anteriormente, o jogo do Altos é decisivo. Mas mais importante do que nunca é porque é em casa, né? E a gente tem feito bons jogos em casa. O Brasil, pensando na frente, que é o da semana que vem, a gente vai fazer essa análise, mas aí vamos ver como é que vai ser. Se o Brasil vai ser punido mesmo, se não vai ter torcida, se vai ter torcida, porque com certeza o clima lá em Pelotas vai ser muito ruim. Pode ser que seja menos ruim se o time já tiver sido rebaixado, porque tem essa chance, né? Tem a chance de ser rebaixado. Mas, pensando já no Brasil, claro que tudo vai passar por esse jogo do Altos. Mas considerando que a gente sobreviva ao Altos, se a gente fizer o mesmo jogo que a gente fez contra a ABC, Paysandu e Recortes contra o Mirassol, é impossível a gente perder pro Brasil. É impossível, assim. Só se acontecer alguma... Só se Everton... Quer dizer, a gente tem Everton, né? Retiro o que eu disse. Então, não, mas a gente também tem que levar em consideração os jogos que Everton fechou também, né? Sim, é verdade. E sobre o Mirassol, era um time... Obrigação, não fez mais que sua obrigação. Não, sim, mas tem gente que tem obrigação e nem se faz, entendeu? Mas aí Inclusive o próprio tem jogos que... Mas é pra isso que a gente tá tecendo a crítica. Não, claro. E sobre assim, o time do... Eu cheguei a comentar isso na live de Mike. Não é que o Confiança mereceu perder, é que o Mirassol mereceu ganhar, entendeu? E mereceu muito. Claro, jogou demais. Aquele Camilo fora de série, entendeu? E eu acho que... A pergunta que vocês fizeram no início, eu sei que já foi, mas deixa eu dar meus 10 centavos aqui. Vai, Como goleiro, que inclusive... Goleiro de vaza, eu levei uma vez um gol, ele até falou sobre um tipo de gol, que o goleiro que é esganado. Eu levei um gol que foi chutado pelo goleiro. Que eu saí pra chutar a bola e a bola passou por baixo da perna. Tá ligado? Entendi. Mas era baba de cachaça na época, entendeu? E aí tava valendo. Mas... Entendi. Mas assim, no gol que Everton levou... Eu acho que ele não é que ele estava adiantado, ele deu o lado direito dele estava totalmente aberto, entendeu? Ele estava meio que... Ele estava mal posicionado. Exatamente, para o lado, não para frente, não adiantado, entendeu? Claro, isso aí já foi um item a mais, entendeu? Mas aí tem uma série o cara tem que ser muito craque, tem que ser um Ronaldinho Gaúcho. Que até hoje, na verdade, aquele gol contra a Inglaterra, eu não vem ao caso discutir ele aqui, mas eu acho que ali ele tentou, sei lá, cruzar. Eu não acho que... Claro, ele, malandro, vai falar, não, eu chutei no gol. Ele chutou no gol. Claro que ele chutou. Ele fala que chutou. Não, mas ele treinou aquilo. Será? Enfim. Porque os caras disseram que o goleiro tava ficando adiantado. Uhum. A entrevista recente que eu vi foi essa. Que diziam, não, alguém que tinha jogado com aquele goleiro dizia, ele fica muito adiantado e tinha tomado um gol adiantado. E aí ele tenta chutar. Você tá falando de Lema ou de Everton? O goleiro da Alemanha. Nenhum Não, nem do, outro. Era da Inglaterra. Era Lema, né? Não? Era Lema. Cima. É cima, isso. Boa. Ele toma esse gol e alguém que tinha jogado junto disse que ele ficava adiantado. Só que Ronaldinho, no outro dia, depois do gol, a reportagem vai lá e pede pra ele tentar fazer, ele não consegue fazer. Ou seja, ele tentou fazer, mas contou com a sorte também. Sim. E Camilo era um chute muito mais fácil, mas realmente. que só jogador de qualidade consegue acertar. Claro. Não, e assim, ele nos 30 minutos que o Confiança conseguiu suportar, né, toda a pressão do Mirassol, ele já vinha ensaiando algumas coisas, né? Quem prestar atenção no futebol de Camilo nesses primeiros 30 minutos de jogo, dá pra ver que ele já vinha ensaiando algumas coisas, algumas jogadas, e ele é um tipo de jogador que você não pode dar nenhum tipo de espaço. E por incrível que pareça, ele conseguiu aquele espaçozinho dele para o jogador que estava marcando ele, eu não me lembro quem era que estava marcando. Não foi espaçozinho, não sei se foi Adalberto, né? Foi Adalberto, foi um espação. Adalberto deu um espaço gigante assim para ele, né? Ele conseguiu fazer aquele drible que foi bacana, né? E
pô, chutou a bola que realmente só um cara que tem a qualidade de Camilo pra fazer isso, porque qualquer jogador ia meter uma pancada. Mas ia, Camilo chutou de primeira, pô. Foi de primeiro. Chutou de primeira, não deu drible, não. Não? Olha o react no meu Ah, canal. verdade. O passe é. vem, ele chuta de Foi, primeira. pois é. Mas assim, você vê que ele... Você não pode dar nem um pouco de espaço pra ele. Porque um jogador com a qualidade dele, se você der um espaço, meu amigo, é caixa, velho. Dificilmente ele vai errar o gol. Ele pode até acertar o goleiro, mas ele não vai mandar aqueles chutões pra fora. Ele vai mandar no gol. E aí aproveitou que Everton tava mal posicionado, acertou. Uma coisa que esse jogo do Mirassol me despertou enquanto eu fazia o react ontem é que o Confiança, realmente a defesa tá bem, então é difícil entrar tabelando pela defesa do Confiança e é difícil fazer gol por cima. Muito. Então o que é que o Mirassol, sabendo que não ia adiantar insistir em fazer isso, eles começaram a chutar de fora. Isso. E 2 gols vieram assim. Então eu não sei se o Altos tem essa característica do bom chute de fora, mas Eutrópio, assim, não mude a escalação, não mude nada. Vá com suas convicções. Mas pelo menos isso tem que ser prestado atenção, porque chute de fora tem dessas, né? A gente conseguiu, sei lá, o chute de Tatavito e o de Mateuzinho tá aí. Nunca que eles vão acertar outro chute daquele. Inclusive, E aí um cara acerta um chute na veia, já era, entendeu? Então não tem que permitir esse chute também. Então tem que ver ali. E quanto ao gol de Camilo, quando vocês estavam falando do gol, eu precisei sair para atender uma ligação. Acho que Everton, ele tava esperando o cruzamento. Isso. Ele tentou adivinhar o lance, então ele se posicionou para cortar o cruzamento. Não sei se foi com trauma do gol que ele tomou contra o Paysandu. E aí ele deixou o canto todo aberto. E aí o jogador do Mirassol foi muito esperto, além do espaço que... Camilo tava muito livre. Então é só dar uma... Eu até, na verdade, tanto fiz o react, mas eu cortei esse trecho e botei no Instagram. Vocês podem dar uma olhadinha lá. Ele tava muito livre. Então teve, claro, um mérito de dar o chute dele, mas também o Confiança, o sistema defensivo que a gente tanto elogia, facilitou demais para que aquilo acontecesse. Pensando agora no confronto do Altos, Raí vai estar de fora, seu substituto natural é Dudu, nosso lateral esquerdo que passou pela base, teve chance na Série B e na Copa do Nordeste, depois sai e retorna e tem poucas chances nesse retorno, inclusive... Aí ele retornou pior. Retornou pior, mas assim, também é questão de sequência, né? Sim. O cara precisa ter sequência para poder desenvolver um bom futebol, e até Raí, que vem fazendo boas partidas, não justifica a sua saída. Lateral são geralmente posições que não tem muita mudança se o cara vai bem, né? Diferente de Carlos Eduardo, que apesar de ter um bom apoio, defensivamente ainda sofre, e quando entra Cascardo também é a mesma coisa. Então acaba que a gente não tem tanta opção na lateral direita. Mas Eutrópio ainda tem a chance de colocar Everton na lateral esquerda ou Alisson, situações que já aconteceram esse ano. Eu queria trazer esse assunto para a mesa. O que é que vocês acham aí? Se Eutrópio deve improvisar, deve botar outro zagueiro? Qual é a sua opinião, Lucas? Inclusive, DG, o Dudu ele não esteve no banco no jogo passado, né? E aí já levantou mais suspeitas assim, enfim. Então muita gente ficou assim, sem entender. Então acredito eu que até por isso, eu acho que Vinícius não deve escalar Dudu. Ele vai escolher, certamente ele vai escolher Everton pelo histórico de Everton, né? De ter feito assim jogos, vamos dizer assim, medianos como lateral esquerdo. Ele nunca foi um craque como lateral esquerdo, até porque não é a posição dele. Mas fazia jogos assim medianos, certamente isso já foi passado para Vinícius. E pô, é muito melhor do que Alisson na lateral esquerda, que já teve algumas oportunidades de jogar e não foi bem, né? Todo mundo se lembra do primeiro jogo salvo engano, foi o primeiro jogo, a estreia do Sergipano, que ele foi o lateral esquerdo e foi um fiasco. Então, assim, eu acredito que o lateral esquerdo que o técnico Vinícius vai escolher vai ser o Everton mesmo, a não ser que Dudu retorne aí, enfim, mas de fato já tem um tempo que eu não vejo o Dudu nem nas fotos do Confiança, assim, raramente eu tenho visto a cara de Dudu. É porque Dudu, assim, eu tenho a impressão de quem vê de fora, tá? Preciso falar sobre isso. Eu acho que tem situações na vida que quando você se deslumbra um pouquinho, você perde o feeling do negócio. O Dudu, ele me parece que
não se encaixa mais nessa realidade, porque ele experimentou uma outra realidade. Só que agora ele não experimenta realidade nenhuma. O multiverso é real. Exatamente. Pronto, Mas é porque assim... Ninguém queria colocar na mesa, mas já Gabriel botou, vamos agora Exatamente, espapocar. porque assim, ele quando ele entrou, ele não entrou. A verdade é essa, ele jogou verdade. muito mal. A gente não é o mesmo Dudu que jogo que a gente viu em 2020. Não é. Não é. Definitivamente é outro jogador. Não sei o que aconteceu, não sei o que está acontecendo, mas ele errava passe bobo, ele errava cruzamento, que é uma coisa que ele não errava. Verdade. Pô, bicho. Então, assim, eu entendo quem não se colocar Dudu nesse momento. Eu entendo absolutamente. É como você disse, né? Ele experimentou o filé, né? Quando foi lá pra Minas, né? Salvo engano, ele foi lá. Jogou no Atlético e no Bahia. Mas E mais aí ou agora- menos, mas ele experimentou bem pouco esse filé, porque ele era reserva do Sub-20 do Atlético Mineiro, tudo bem, tinha toda uma estrutura, mas depois ele foi pro time de transição do Bahia, depois ele tava jogando no Barra, No Barra. Barra com o Matheus Costa. com o Matheus Costa, então não tava Tão com, filé com assim, esse né? filé, tudo assim. Eu vi Dudu em vídeo, eu vi Dudu em foto. Ele realmente, para os jogos fora, ele não tem sido relacionado, porque Raí mesmo é titular absoluto. Mas tá ali, tá participando do grupo, tá participando com as atividades. A única baixa, né, na nossa linha defensiva é ele, mas assim, Adalberto já jogou de lateral, né? E Cascardo também já jogou na lateral esquerda, não foi? Cascardo jogou na esquerda. lateral É, esquerda. é Não duvido Cascardo entrar, É. já que ele já jogou com o Luizinho Lopes, logo quando ele chegou. Fazer um time com 3 zagueiros, Nirley, Adalberto e Rafael. Eu acho que ele vai ser mais pragmático, que é a palavra que eu odeio, desculpa aí ter usado. Ele vai ser mais... Tite adora essa palavra, né? eu odeio Nossa, essa. ele ama. Mike também. Ele vai ser... Não, eu não adoro essa Conservador. palavra, mas pra mim é que descreve bem Eutrópio. Mas eu gosto de pragmatismo também. Eu não gosto de técnico muito pardalzista como o Felipe. Não Rodrigo precisa citar os Santana. outros. Eu sei quem você vai citar. O Inominável. É isso. Entendi. Tendo colocado isso, Mike, eu acho que agora só a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste. Pronto. Estão fechados os jogos. Esse papo aqui de Altos, que a gente falou bem pouco do Altos, né? Falou dos desfalques, das possíveis mudanças, da possível estratégia de chute fora da área, que é o que estão tentando, e das mudanças de que o Confiança vai precisar fazer, né? Torcer aí que o menino Charles esteja inspirado, afinal ele tem sido o principal jogador do Confiança, e ainda mais agora sem o seu parceiro Renan. Mateuzinho. E Renan também. E Renan. Se bem que Renan, a gente sempre sonhou que os dois jogassem juntos. Aí a lesão veio e tirou esse sonho da gente. Então, a respeito do Altos, acho que tá bem colocado, bem analisado. Sobre a pré-Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste, para quem ainda não lembra, esqueceu, enfim, ainda não se atentou, por que o Confiança está na pré-Copa do Nordeste? Por quê, Mike? Por quê? O Confiança está na pré-Copa do Nordeste porque é o melhor ranqueado no estado. E agora, diferente das vezes em que passamos por América de Natal e Sampaio Corrêa, não é mais um mata-mata. Agora é uma fase qualificatória. Então o Confiança vai entrar nessa segunda fase qualificatória. Vai ter uma primeira fase, que eu não vou destrinchar isso aqui não. Quando chegar mais perto a gente faz todo o modelo bonitinho. E o Confiança vai enfrentar nessa segunda fase classificatória um time provavelmente da Série D, como a gente enfrentou ano passado, o Souza. Jogo único no Batistão, vitória nossa, empate vai para pênaltis. Depois disso a gente faz o segundo mata-mata, e esse mata-mata é o que qualifica para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Interrompemos a sua programação para um aviso. A partir desse momento tivemos um problema técnico e o áudio que você ouvirá a partir de agora é o áudio captado pela nossa câmera de gravação. Pedimos desculpa pelo vacilo, mas estamos trabalhando para melhorar isso a partir do próximo programa. Dito isso, essa pré-Copa do Nordeste não vai acontecer em 2022, só vai acontecer em janeiro de 2023, devido à Copa do Mundo, que acontecerá ainda esse ano. Já era para ter terminado, já era para o Brasil ser hexa. Mas ele vai
vai acontecer no final do ano. Então, pré-Copa do Nordeste vai ser o ano que vem com um elenco novo, com um time novo, o que é um problema, porque eu estava esperançoso que a gente encangasse a reta final de Série C com a pré-Copa do Nordeste, que eu acho que esse time, jogando o que ele está jogando, conseguiria é forte, mas teria chances bem claras de conseguir a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, até porque estaria, não seria o mesmo cenário do ano passado, por exemplo, que estaria com a atenção dividida, estaria com foco único. Já para montar o próximo time, Deus sabe como, com que técnico, aí é problema. Mas no ano passado, no caso, para a Copa do Nordeste desse ano, que a gente disputou no ano passado, a pré, ela foi em outubro, no mês 10. Isso. Eu estava conferindo isso. E a Série C agora vai acabar em agosto para a primeira fase. Então, ainda tem a segunda fase, os times vão estar jogando Série B e Série A. A Série D vai afunilando cada vez mais em menos times. Então, ficaria correndo o risco, por exemplo, do Confiança pagar um mês de salário para jogar essa partida no mês, agora a gente está em julho, né, em agosto, no final de agosto, ou de repente no começo de setembro. Então seria um mês de preparação para jogar uma partida em casa e depois uma em casa e uma fora. É mais uma folha salarial a se pagar, porque realmente essa pré-Copa do Nordeste, eu mesmo não gosto desse modelo, acho que é muito confuso. Muitos times para 4 vagas só, uma briga de foice no meio de um calendário apertado e maluco como é o nosso. Você vê, tem time da Série D, no caso o Lagarto ano passado, perdeu de 5-0, se eu não me engano foi do Souza. Foi do Souza? Não foi do Souza não. O Lagarto perdeu de 5-0, eu estava conferindo isso. E essa derrota foi porque o Lagarto não tinha time, botou uns moleques lá, sub-20 para jogar, e perdeu de 5-0 no primeiro confronto, porque eles não iam ter condição de montar um time para disputar aquela pré. Outros times já conseguiram vir, o Confiança vinha da Série B. É algo bastante complicado, porque é o planejamento do ano que vem, né, que está em jogo. Então você monta um time, vai ter que se apresentar mais cedo, talvez isso aí, a apresentação do Confiança vai ser mais cedo ainda do que os outros times, por conta dessa competição que se inicia antes do Campeonato Sergipano, provavelmente, porque a Copa do Nordeste e o Campeonato Sergipano são ali praticamente na mesma fase, uma semana, 2 semanas depois. Então vai ter que ter uma correria, correndo o risco de não ir, né? E aí o planejamento que você poderia atrair um jogador, né, já vai mudar, mas tem cota, né? Tem uma cota para participação nessa pré-Copa do Nordeste, que pelo menos vai dar o Confiança no ano que vem a condição de fazer contratação um pouquinho melhor, né? Você não traz jogador só para competir no campeonato estadual, você traz ele para jogar a pré-Copa do Nordeste também, com chance de jogar a Copa do Nordeste, e aí de repente no contrato você bota um bônus lá. Então tem os ônus e os bônus dessa decisão aí. Mas para a galera que estava esperançosa ainda desse ano de ver Confiança disputar uma pré-Copa do Nordeste, ele não vai não, viu? Não vai não. Pois é, além de tudo, né? Então esse ano você vai pagar o seu sócio para assistir o jogo, até o jogo do Atlético Cearense, depois você vai continuar pagando para votar, porque esse ano ainda tem eleição no Confiança, ainda tem esse complicador, né? A depender do resultado, quer dizer, Pedro Dantas vai se lançar candidato, vem a chapa aí da oposição animada, não sei se encabeçada, mas com certeza animada por Célio França, o ex-presidente do Confiança, e nas horas vagas, tio de Iago. Rapaz, aí você vai arrumar briga. Vai arrumar briga por quê? Porque um olha na cara do outro. Inclusive, ele nem fala Iago França, né? Célio França fala Iago Cruz. Não, Iago Silva, né? É porque Iago Silva Cruz, né? Ele fala Iago Silva, ele não França fala é nome França. artístico. Então, pois Ele não tem França no sobrenome dele. Fala de provocação. E teve treta, Iago já deu um murro em Célio França em Carmópolis. Num jogo. Sim, inclusive Tem isso documentado tinha vídeo no YouTube, eu vi esse vídeo, e eu não sei o que foi que aconteceu, que do nada apagou, nunca mais eu vi esse vídeo no... Era um vídeo lendário mesmo. Amigo, eu perdi o melhor react que eu ia fazer no meu canal em todos os tempos. Treta, né? De
Iago. Mas tem isso registrado, se procurar no Google, a galera pode dar uma googlada aí. Tem um recorte de jornal da confusão, Célio falando que foi cercado por alguns seguranças, amigos, e Iago foi agir de fato com ele. Então, realmente tem treta. Vamos ver o que vai ser essa política aí. Inclusive, o Pancado estará aqui fazendo essa cobertura, quem sabe, né, Mike? E vamos torcer que sejam eleições, né, tranquilas, vamos dizer assim, né? Porque o cenário de guerra que a gente tem visto no Confiança ultimamente está complicado, assim. E até a torcida já está meio que também entrando na pilha, né? Então, tomara que sejam eleições assim mais tranquilas, mais calmas, mais propositivas, que os caras que vierem aqui no bancada falar com a gente, de fato tragam boas propostas, enfim, que seja uma coisa mais propositiva do que aquela coisa de discussão que já não cabe mais, né? É só na esperança. É a esperança, né? Mas vamos torcer que seja. Tem algo aí que boa parte da torcida ainda cobra, né, que em relação à análise da gestão de Iago, tudo aquilo que foi feito, de levantamento de contas, que é algo que, inclusive, Pedro, quando assumiu, disse que não seria o momento para fazer, mas que no momento certo ele faria. Eu não sei como é que vai ser, né? Dia 13, tudo indica que a gente já vai encerrar o nosso calendário esportivo, mas aí até o ano que vem, até a pré-temporada, vai ter o lançamento das chapas, o lançamento da data para eleição, um momento de divulgação para todo mundo e muita água para rolar embaixo aí. Sim, exatamente. Eu acho que Pedro está certo em não fazer essa discussão agora. Esse balanço precisa ser feito. Ele não pode ficar suspenso, porque senão vai virar muleta para todo o fracasso que as novas gestões tiverem. Então, por exemplo, se a gente for rebaixado, se acontecer uma catástrofe, a gente como diria nosso amigo Lucas Oliva, vão colocar toda a culpa do rebaixamento nas costas da gestão de Iago, com alguma razão, mas não foi Iago que trouxe o Felipe. Sim. Então, é esse tipo de exemplo que eu quero trazer. A gente precisa, inclusive nós, produtores de conteúdo, precisamos fazer esse balanço. Eu vamos fazer aqui no Bancada, vamos fazer nos nossos canais, fazer esse balanço. E aí, quem tiver que responsabilizar juridicamente ou não, isso já não cabe a gente. Fazer esse balanço para encerrar e assim, enterrar de vez esse defunto e seguir a vida do Confiança. Não dá para ficar com essa coisa circulando as nossas cabeças por anos e anos e anos, não. Ah, mas por quê? E se não tivesse mantido a Hernanda? Não, chega, vamos fechar esse ciclo. Esse é um dos meus argumentos, mas você já me quebrou aí? Eu só queria dizer o seguinte, assim, independente do que aconteça no final do ano na eleição, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, vestir as sandálias da humildade, nós não somos o Pânico, mas vestir as sandálias da humildade e entender o seguinte, a Confiança ele é um time de Sergipe que tem as limitações de um estado que o futebol está longe de ser uma super praça. Então o que a gente precisa fazer? Tentar fazer pelo menos esse time ser de novo um time de Série B, sendo a principal força, e aí isso só faz como? Com uma presidência minimamente decente, que seja profissional. Acho que a gente pegou muito pela falta de profissionalismo, né? Isso. Sim. É isso. Temos dito, né, mano? Exatamente. Quis falar bonito. E outro tema, DG, que você... Não, era isso, a gente falar sobre a questão de Ítalo e Alisson, que a gente acaba pegando muito no pé de Alisson, mas os números de Ítalo realmente também não são bons nessa temporada, e na Série C também não, apesar de ter um xodó pela temporada de 2019 que ele fez aqui muito boa, ter rendido muito bem com o Daniel Paulista também em 2020, mas que esse ano na Série C não tem sido um cara decisivo, né? Ele não tem nenhuma assistência, somente um gol de pênalti. Então, só para trazer a galera essa situação que a gente até já falou aqui, né? Um pouquinho sobre esse caso. E o outro era a questão da pré-copa do Nordeste, para todo mundo ter ciência. Mas você quer falar, Adam? Fica à vontade. Então, eu só não entendi se você falou dessa temporada ou desse campeonato brasileiro. Mas se foi da temporada... Ele já marcou até... Da Série C. Ah, não, mano. Então você está ultramente correto. Está coberto pela razão. Ultramente correto.
É porque eu tinha imaginado que você tinha falado da temporada, porque no Sergipano ele fez gol contra o Gloriense, se não me engano. E fez, acho que ele fez um gol de pênalti também. Não, o gol de pênalti foi na Série C. Foi na Série C agora. Isso. Quando o Renan tava fora, ele foi lá e bateu. Bateu no meio, igual o Renan tem batido. No primeiro tempo, viu, Jones? Pronto, são esses os temas. Lembrar de um ponto também interessante. Os nossos amigos, tanto da Trovão Azul como da Torcida Jovem, estão articulando uma festa, né, para a recepção do time, para poder empolgar realmente os nossos jogadores, né, e também empolgar a gente como torcida, né. Chegar no Batistão um pouco mais cedo para participar da festa também é parte de todo o contexto do jogo, né, de apoiar o time, de fazer com que os jogadores entrem um pouquinho mais empolgados. E a torcida Trovão Azul e a torcida Jovem estão fazendo essa festa, só ficar atento nas redes sociais dos dois. Tá rolando uma campanha aí no Pix para fazer arrecadação para os fogos, enfim, sinalizadores e todas as outras coisas relacionadas à festa também. A outra coisa também é mandar um abraço para a galera da FAST, né? Frente às Uniões dos Sócios Torcedores, pessoal que está se articulando novamente e tomando algumas ações um pouco mais práticas em relação ao clube e tem firmado um compromisso de pagar alguns boletos em relação a impostos, né, Mike? E agora foi feito mais um. Então, para a galera que quiser se chegar mais à FAST, né, é um grupo de sócios torcedores e é aberto para aqueles que se sentirem à vontade para participar e atua tanto nessa parte financeira do clube como também numa parte jurídica, acompanhando vários processos. Inclusive, fica o convite para a galera da FAST vir aqui na bancada divulgar um pouco mais da iniciativa FAST. Boa, DG. E só lembrando que vai ter a festa da Trovão Azul, da torcida jovem, da torcida do Confiança, e que a Polícia Militar não estrague como aconteceu. Por favor, é o mínimo que a gente tem que pedir. E você estava falando de dados, DG? É porque os dados do Confiança, se for buscar as estatísticas, não são animadoras, né? O Confiança... Estatística? Fica artista. O Confiança fez 9 gols em 8 jogos em casa e 1 gol em 8 jogos fora de casa. Nessa Série C. São 10 gols apenas. São 10 gols apenas. Tem que era 11. Enfim. Então não tem como destacar muito a estatística, não. Mas é isso, Mike. Também diz muito sobre os nossos meias e atacantes, né? Renan teve um bom desempenho no estadual, no fraquíssimo campeonato sergipano, fazendo vários gols, inclusive sendo super eficiente nos pênaltis. E na Série C já teve um rendimento baixo. A diretoria foi atrás de um centroavante para servir de sombra e foi atrás de Alemão, que era uma Kombi, né? Chegou aqui gigantesco, Nossa, era uma sombra cara, como ninguém poderia fazer. E é um cara que foi embora quando a diretoria acerta nesse 9 para trazer de volta foi Charles, que também é um cara que joga como segundo atacante. E a gente não teve essa opção realmente de um centroavante para fazer frente a Gordon, né? E quando o Charles foi jogar, jogava meio que nessa outra função que ele também faz, mas que não é a principal função dele. Mas os meias que foram pontos decisivos para a gente, a diretoria até fez investimentos, trouxe desde antes, né, com Pedro Oliveira, com Roberto Baggio e tantos outros que vieram aí, a gente viu trazendo o Luiz Otávio, Marquinhos, o atacante que está machucado, está no DM. Teve Lucas Gabriel, que também está machucado agora. Confesso que teve algumas baixas, mas um ponto que para mim foi interessante de ver como um vacilo da diretoria, talvez aí caiba na parte financeira, mas também Mateuzinho, eu acredito que a Confiança pagava alguma coisa, algum salário. Quando foi no programa passado, até falei da falta de contratação do centroavante para ser a opção nessa reta final, né? Que hoje a gente está realmente só com o Charles depois da lesão de Gordon. Exato. E essa questão de dados, estatísticas, inclusive saudades SofaScore. Muitas saudades. Você quer emprestar? Você tem como emprestar isso? Não, porque o SofaScore a gente tinha todos os dados destrinchados na Série B, né? Agora não tem. A gente... É verdade, Série C é meio zoado. Só tem escanteio e outra coisa. A gente consegue aqui em alguns sites gringos umas estatísticas muito loucas, mas é mais focado em quem aposta, mas pra gente que quer só palpitar, Só se lança. não faz muito sentido alguns dados que eles trazem pra gente, não.
SofaScore dava até mapa de caminhão. Era perfeito. A gente ia ter um momento de SofaScore em toda a live pós-jogo, a gente analisava os dados, quem foi bem, quem foi mal, quem a gente discordava da nota do próprio SofaScore. E porque tem muito isso, né? Às vezes os dados estatísticos lá dão uma nota de um cara que a gente botava ele como um dos melhores e na escolha da gente era um dos piores em campo. Enfim, coisas do tipo. Mas no final da Série C a gente faz esse balanço estatístico. E aí vamos pro encerramento. Quer falar alguma coisa? Quero, antes do encerramento. Só quero fazer um apelo aqui à diretoria do Confiança. Pelo amor de Deus, vamos esquecer o pessoal da gringa aí, porque é o segundo ano consecutivo que a gente chama um gringo. Ano passado foi um paraguaio, esse ano foi o alemão. E aí ele não fez essa piada, bicho. Ele não fez essa piada, bicho. Excelente. Tá aprovado. Volte aqui mais 12 vezes. É Carlos Alberto Pros. Eu só não vou fazer aqui, eu tô aprendendo alemão, que é pra não estragar o momento. Mas sim. Bilsen Docken Zelgen, Bilsen Taten. Mas é isso, Mike. Temos dito tudo. Temos dito tudo isso. Vamos aqui fazer o nosso encerramento, né? Eu devia pular a Adam depois dessa piada, mas... Eu concordo. Adam, faça lá, mande seus salves, que eu sei que você tem aí seus abraços. A lista dele é maior que a de 6. Não, vamos lá. Eu, como uma pessoa ultramente supersticiosa, eu andei pensando aqui antes de tudo, né? Na live passada, no podcast passado, desculpe, eu mandei 3 salves. Ih, rapaz. No primeiro não mandei nenhum. Então vamos seguir. Desculpa aí, pessoal, aí, mas só vou agradecer aqui meus compassos, né? A vocês que chegaram até aqui. Se Deus quiser, sábado, vamos lotar, pessoal, vamos lotar. Vamos, agora é a hora, viu, pessoal? Vamos se manter. A torcida joga com o time. O time está merecendo. O jogo contra o Mirassol não mereceu ganhar, mas também não mereceu perder, na minha opinião, tá? Eu acho que o time ele vem se mostrando muito diferente, muito mais com cara de time desde que o Cláudio chegou, né? Hoje em dia a gente tem essa luz no fim do túnel, a gente já está na luz do fim do túnel, é só manter ela, entendeu, pessoal? Vamos lá, vamos apoiar o time aí, vamos descer pro Batistão sábado. O horário é acessível, é às 6 da tarde ou da noite, não sei. Eu quero agradecer também aqui a todos vocês que chegaram até aqui, tá? Chamem os seus colegas, seus amigos, seus vizinhos, família, todo mundo, tá? Pessoal da polícia aí, vamos cooperar, tá? Dessa vez a torcida vai fazer uma festa linda e vocês vão, não vão entrar, claro, seu trabalho, desculpa, mas vocês vão aplaudir e vocês vão ver que não vai ter nenhuma confusão, tá? Confiança, espero que dessa vez a gente consiga, eu não sei se dá pra cravar a permanência agora, né? Mas visto os outros 2 confrontos diretos e o nosso time, como está se portando hoje em dia contra os outros times que a gente vai jogar, eu acredito que a gente vai permanecer, se Deus quiser, tá? E é isso aí, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez aqui, né? Aos poucos a gente vai se acostumando. Eu peço desculpas aí pela piada, né? Você tem que pedir desculpa mesmo. Não pensa não. Semana que vem eu quero uma outra. Pode preparar. Semana que vem nós tá aí, né? Eu vou pensar em uma outra aí, como o DG já pediu aqui, mas... Então, só mandar um abraço para todos vocês, tá? Vamos apoiar o Dragão, né? Sábado vamos pro Batistão, vamos fazer aquela festa linda. Empurrar o time para mais uma vitória, tá? E aí, agradecer a meus comparsos aqui, Mike Gabriel, a Fernanda do Dragão Gaiato, a Lucas Matheus no Planetário News, caraca, embolei agora. E a Gabriel Wacker também aqui, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Nossa, que oportunidade! Nossa, claro! Meu Deus, eu senti importante agora. Mas eu estou ao lado de pessoas importantes, que muito me inspiraram, que bem antes de eu estar aqui, eu acompanhava todos vocês. Muito obrigado. E aí, tamo junto. Semana que vem, se Deus quiser, né? No mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma praça, no mesmo jardim, tá? Valeu, pessoal. Tamo junto, rapaz. Valeu, Adam, valeu. Gabriel Wacker,
Suas despedidas, meu caro, suas expectativas. Rapaz, primeiro uma coisa, agradecer aqui aos amigos novamente pelo convite. Hoje vim trabalhando, o bom do home office que você pode trabalhar em qualquer lugar, inclusive apurei a informação durante o podcast e comemorei, DG é prova disso, foi uma informação massa. Mas é um prazer estar aqui. Eu acho que eu espero um time coeso, como tem sido nos últimos jogos. Eu espero uma torcida que vá presente. Eu vi que a torcida está se mobilizando para ir nesse jogo de fato. Isso é muito bom. Graças a Deus. Espero que a polícia não estrague. É o mínimo que eu tenho que pedir isso aqui. É o mínimo, mas polícia, por favor, colabore. Não expulse as pessoas, pai de família, etc. E eu realmente espero que seja um jogo onde a gente jogue o que a gente jogou contra o São José e tenha a solidez defensiva que a gente tem tido. Assim, a gente tomou 3 gols contra o Mirassol, porque o Mirassol é o melhor time, mas a gente está tomando muito pouco gol. Tomar gol não, defesa não é um problema exatamente pra gente. Espero que continue não sendo. Mas espero que a gente vença esse jogo pra gente respirar aliviado e vencer. E ficar nessa Série C e quem sabe pro ano que vem, depois de passar desse ano de transição, a gente consiga ir em frente. É isso, amigos. Boa. Quer saber o que Gabriel Bach apurou? Coluna do UOL, Gabriel Bach. Notícias da tv.com.br/Gabriel Bacher. Eu posso falar porque vai sair daqui a pouco, então depois que sair o podcast, é o seguinte, a ESPN contratou uma repórter nova lá da Record, que é a Liliane Nascimento. A Liliane Nascimento é a Capitã Nascimento, é pupila do Marcelo Rezende, bicho. Ela é muito boa, ela fez Paulistão na Record, ela é boa, é um bom nome. Mas já deve ter saído quando você ouviu isso, então por isso que eu tô falando. Beleza. Então, se ela saiu da Record, porque geralmente quem sai da Record sai aliviado, comemorando. Rapaz, não fale, comemora, não fale isso. Eu comemoro mesmo. Bom, mas comemoro, bicho. Comemora. Mion que o diga. Lucas Mateus, meu camarada, meu vizinho. Pois Manda aí suas despedidas, faz o jabá lá do Proletário News e suas expectativas para sábado. Pois é, galera. Primeiro, agradecer também mais uma vez a oportunidade. Conhecer agora também nossa amiguada, né? Conhecer também Gabriel. Já sigo ele no Twitter, já acompanho já como jornalista. E nossos amigos aqui também, que a gente tá sempre junto nas lives, nos podcasts da vida. E pedir também mais uma vez que a torcida chegue junto no próximo sábado agora, no jogo contra o Altos do Piauí. É um jogo importante, como a gente já falou aqui no podcast inteiro, né? Um jogo que a Confiança precisa chegar nesses 20 pontos para dar uma tranquilizada maior, para se afastar cada vez mais da zona da degola. E chegou o momento da torcida agora abraçar ainda mais, né? Se hoje a gente está aí colocando 1.500 pessoas, 1.200 pessoas, agora chegou a hora de colocar pelo menos ali 5.000 pessoas, para a gente fazer um barulho bacana lá, 6 horas da noite lá na Arena Batistão. E, como parafraseando nosso amigo Lucas Oliva, eu, apesar das críticas, mas eu ainda acredito muito no nome da bola. O Vinícius Eutrópio. Eu acredito muito no seu trabalho. Você, depois que você chegou, de fato, organizou aquilo que estava meio bagunçado pelo maestro desafinado. E é isso, cara. Eu espero que ouse mais também, né? Como o Gabriel falou, a gente tem uma solidez defensiva muito bacana, mas ainda precisa aperfeiçoar a parte ofensiva. Foram apenas 10 gols. Vamos ver se nesses 3 jogos saem mais gols, aí pelo menos uns 6 gols, 2 de cada jogo, para ver se a gente consegue se afastar de vez desse rebaixamento e se preparar para a temporada 2023. E fazendo o lobbyzinho, né? Para a galera que gosta de acompanhar as notícias do Dragão, @Proletário News, volta e meia a gente está colocando algumas notícias, algumas, né, enfim, um dia desse até coloquei tentei imitar Mike, né, fiz um react da entrevista coletiva do Vinícius, mas de forma escrita, então volta e meia a gente vai colocando essas novidades. Não é fácil não, viu, ser Vitor Cardeal, mas eu tô tentando levar. Valeu, galera. Valeu, Lucas. Salve DG, manda sua despedida aí, faz o jabá aí do nosso querido Dragão Gaiato e as novidades que vão chegar aí, né? DG em todas as redes sociais, @Dragão Gaiato, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok também, mas só produzo direito no YouTube e no Twitter, né? No Instagram tenho ficado até meio desanimado. Instagram tá virando uma rede social de vídeo,
tem que fazer aqueles videozinhos meio Dancinha, TikTok. botar legenda, não sei o que lá. Ela enfim. só quer socadão. É, mais ou menos riscadinha. isso. Por sinal, DG, gostei muito da última paródia, viu? Parabéns. Não, DG e as Kardashians versus o Instagram. Mais ou menos isso também, tava vendo esse papo. Mas dizer a galera que essa semana agora deve ficar pronto o mini crack de Geraldo. Então, pra essa semana agora, depois do jogo, com fé em Deus com a vitória, tem nada melhor do que isso. Fazer a entrega do mini crack com a vitória, a pessoa receber em casa, então que venha a bênção de G10 junto com essa vitória em cima do Altos. Expectativa muito boa para esse confronto. Tomara que tudo dê certo aí. Espero que a gente consiga sair do Batistão com os 3 pontos. 1-0 tá bom, mas eu queria que fosse uns 3-0, porque eu sempre sou desse cara aí, aqui, que é o 3-0. Vamos pra frente. Tô confiante que a gente vai conseguir uma vitória boa em cima do Altos. Pra cima, pra cá. 3-0 é placar de futsal, gol que só peste. Não, 1-0 tá bom. Placar pra mim que Zero é ganha tá goleada. ótimo. Sendo vitória por confiança, pra mim já tá de bom tamanho. Pois é. Da minha parte, agradecer a todo mundo que segue na audiência até agora, agradecer meus companheiros, comparsas, como se a gente fosse um grupo criminoso. Uma organização criminosa. Meus camaradas, meus companheiros aqui de bancada. E pedir encarecidamente que você, se estiver ouvindo isso em alguma plataforma que permita avaliação, como YouTube, como Spotify, como Apple, avalie a gente com like, com as 5 estrelinhas e compartilhe aí com o seu amiguinho, com sua amiguinha, para que leve a palavra do Bancada Azulina cada vez mais longe. Lembrando que o Bancada Azulina, segundo o Datamike, que não é muito confiável, foi o primeiro podcast aqui do estado de Sergipe, então vamos dar essa moral aí para o nosso trabalho, que para mim, enquanto produtor de conteúdo há mais de 10 anos, é o conteúdo mais bacana de se fazer, porque há várias mãos, encontra pessoas legais, o feedback sempre tem sido muito bom, então peço que você também ajude a construir esse podcast com a gente, espalhando a palavra. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!